Um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Como muitos de vocês já sabem, o tema do nosso encontro de hoje é Vitória em Cristo. E dentro desse tema, eu elaborei dois temas. E o primeiro tema, como vocês podem ver, é Tudo nele. Nós iremos estudar e vamos entender o significado do título Tudo nele. E para iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler o que diz o apóstolo Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Quem é esse personagem ao qual Paulo se refere? De um só, Adão. Então notem no texto, de um só, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Ou seja, Adão era o representante da humanidade. Quando Deus criou Adão, Deus viu nele todas as nações, porque dele descendeu toda a raça humana. Outro texto que traz esse pensamento diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você. Ou seja, Deus viu em Jacó todos os seus descendentes. E em Esaú, Deus também viu todos os seus descendentes. Portanto, Jacó e Esaú representavam 2 nações. Haviam 2 nações neles. Vejam esse outro texto bíblico com o mesmo pensamento. Paulo diz assim: e, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então percebam no texto, Levi, que recebe dízimos. Por que Levi recebe dízimos? Porque de Levi descendeu a tribo dos levitas, e os levitas eram responsáveis por ministrarem no santuário. E Deus disse que o salário deles seriam do quê? Dos dízimos. Certo. Mas quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, Levi estava vivo? Não. Havia tribo de Levi? Não. Porque Paulo diz aqui, porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai Abraão. Não é que Abraão seja o pai literal de Levi, porque Abraão era bisavô dele, mas é porque Levi descende de Abraão. Agora percebam que a informação que o texto está trazendo. Paulo diz que quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi, que ainda não existia e que era descendente de Abraão, também pagou o dízimo. O que Abraão fez, Levi também fez. Em Abraão, ou através dele, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão era um representante de Levi, pois Levi iria descender dele. Somado a esse pensamento, olha o que o apóstolo Paulo também menciona. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. O contexto desse texto é fazendo um contraste entre Adão e Cristo, entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E falando sobre Adão, Paulo diz que por causa da ofensa que ele cometeu, por causa do pecado que ele cometeu,
por causa de uma única transgressão, o que veio sobre todos os homens? Juízo para condenação. Ou seja, quando Adão pecou, veio sobre todos nós juízo para condenação. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. E o que ele fez, nós fizemos juntamente com ele, mesmo sem existirmos, mesmo sem o nosso consentimento, mesmo sem a nossa escolha. Entendem o conceito bíblico? O pensamento que as Escrituras trazem em relação a isso? Mas, para não deixar esse verso mal compreendido, eu vou ler ele por completo, porque muitos usam, os adeptos da nova teologia utilizam só essa parte do verso para dizer que todo aquele que nasce nesse mundo já nasce culpado e condenado por causa do pecado de Adão. De que todos nós, de que em Adão, quando Adão pecou, todos nós recebemos juízo e condenação é uma verdade. Mas veja o que Paulo continua dizendo no texto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, de igual modo, da mesma maneira, por um só ato de justiça, realizado por Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Justificação, absolvição. Quando Adão pecou, veio sobre nós juízo e condenação. Mas por um só ato de justiça realizado por Cristo, veio o que sobre nós? Como Paulo diz no texto, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, para absolver o homem. Eu pergunto a vocês, quando Adão pecou, que a segunda pessoa da divindade veio no Éden conversar com ele, ao encontro dele, oferecer a salvação a ele, Adão aceitou o plano da redenção? Sim ou não? Sim. Lembra que em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Como é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo se ele foi morto no ano 31 depois da nossa era? Porque lembra que Deus fez vestimenta de quê? Peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva? Porque quando eles pecaram, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles com vestes de luz para cobrir sua nudez, que representava a perfeição do seu caráter, a pureza interior. Mas quando eles pecaram, essas vestes foram removidas. E sem essas vestes, eles não poderiam se colocar diante da presença de Deus e permanecer vivos. Eles seriam consumidos porque estavam em pecado. Então, quando eles perceberam que estavam nus, o que foi que eles fizeram? Correram, pegaram folhas de figueira e fizeram roupas para cobrir a sua nudez. Um avental. Então, no sentido espiritual, Adão estava querendo justificar a sua vida de iniquidade com a sua própria justiça. Então Deus vem ao Éden, fala que colocaria inimizade, que é o poder da graça, implantada no homem. E depois que ele explica o plano da redenção a Adão, a gente percebe que Adão aceitou. Adão sacrificou no mínimo um cordeiro. Desse cordeiro Deus pegou a pele, fez vestimenta para remover as vestes que eles já haviam feito, para cobrir a nudez de Adão. Essas vestes representam o caráter de Cristo, a justiça de Cristo. Então Deus estava ensinando a Adão de que ele só poderia ser redimido sendo revestido da justiça de Cristo. Então é óbvio que Adão, ele aceitou o plano da redenção. Adão foi justificado pela fé? Sim. Então, se ele foi justificado pela fé, todos nós também fomos justificados juntamente com ele. Não porque ele não porque ele produziu a justiça, mas porque ele consentiu em receber a justiça imputada de Cristo. Aceitou, né? Ele aceitou. Por isso que Paulo fala, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, não é correto ensinar que toda pessoa que nasce nesse mundo já nasce condenada e culpada pelo pecado de Adão. Sendo que Adão foi absolvido. E se ele foi absolvido, todos nós fomos juntamente com ele. Certo? Vou ter explicado isso.
Vamos analisar esse texto bíblico que é bem conhecido. Vamos agora analisar outro ponto. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É a segunda pessoa da divindade, o Deus Filho. Aqui João está falando do estado dele antes dele encarnar na humanidade, somente quando ele possuía a natureza divina. O apóstolo João diz que o Verbo, que era Deus, no princípio estava com Deus. Ou seja, ele era Deus com Deus. Agora veja o que diz esse texto bíblico. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ou seja, aquele que no princípio era Deus com Deus, agora é Deus conosco. Por quê? Porque ele se tornou um de nós. Ele assumiu a nossa natureza humana e, ao fazer isso, ele se tornou o representante de toda a humanidade, o segundo Adão. João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Notem que eu destaquei aqui essas palavras. O Verbo se fez. A expressão se fez no grego pode ser traduzido como tornou-se. Ou seja, a encarnação da segunda pessoa da divindade na carne humana foi algo real. Foi um fato, algo que aconteceu, não era uma ficção. E o texto diz que ele se tornou carne e habitou entre. Essa palavra entre no grego pode ser traduzida como em nós. O que eu quero dizer com isso? A segunda pessoa da divindade tornou-se carne e habitou em nós, não no sentido de habitar no trono do nosso coração pela fé, mas no sentido de que ele assumiu a mesma carne que a nossa. Ele veio habitar em nossa humanidade, na natureza de todo ser humano. A mesma carne que nós temos, Cristo tinha. Ele se fez carne, ele se tornou carne e veio habitar nessa carne em nós. E por esse motivo, ele tornou-se o representante de toda a humanidade. Ele era o segundo Adão na carne, porque assumiu a nossa carne. Ok. Entendido esses pensamentos, vamos agora adentrar nesse ponto. Cristo fez tudo por mim. Nós vamos entender o significado dessa frase, de que Cristo fez tudo por mim. Não no conceito ensinado pelo evangelho evangélico, pelo vinho de Babilônia, que ensina assim: não, Jesus fez tudo por mim, eu só preciso crer nele, estou salvo. Mas nada acontece naquela pessoa. Não é nesse sentido. É no sentido bíblico. Cristo fez tudo por mim. O que foi que ele fez por mim? Nós vamos analisar algumas obras que Jesus realizou por nós, em nosso favor. Eu creio que, pelo menos uma vez na vida, vocês já leram a Bíblia por completo, o Novo Testamento. E existem, quem utiliza muito essas expressões é o apóstolo Paulo. A expressão, referindo-se a Cristo, nele, em Cristo, permanecer em Cristo, habitar em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Paulo utiliza muitas essas expressões envolvendo Jesus. Lembra que o tema do nosso estudo é tudo nele? Então nós vamos ver Paulo usando essas expressões e vamos entender o significado dessas coisas. Vamos iniciar primeiramente lendo esse verso bíblico. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui, o relato bíblico menciona que o Espírito Santo foi quem operou a encarnação de Cristo. Certo? O texto continua. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente.
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A palavra gerado no grego pode se referir ao gerar um filho, uma pessoa, a matéria. Mas também pode se referir no aspecto espiritual, gerar um novo homem, nascer de novo. Então, o que é que a Bíblia apresenta? O Espírito Santo encarnou Deus Filho no ventre de Maria, já possuindo uma natureza espiritual. A mesma natureza que recebe todo aquele que nasceu de novo. Prestem atenção no que eu vou falar. Em Cristo, nós temos o homem espiritual. Somado a esse pensamento, Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Percebam no texto que Paulo diz que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É como se o novo homem fosse uma veste. Precisamos nos despojar, nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Mas quem é esse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade? Olha o que Paulo diz, exatamente. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o novo homem é Cristo. Ele é o novo homem. E nele nós temos o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Continuemos o nosso pensamento. Olha o que Paulo diz. E assim, se alguém está onde? Está em Cristo. Você percebe que Jesus é utilizado como figura de linguagem, como se ele fosse um local, um lugar aonde nós precisamos entrar, habitar, permanecer. Paulo diz, se alguém está em Cristo, o que é que ele é? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a nova criatura, o novo homem, o homem espiritual, nós só encontramos onde? Em Cristo. Tudo se encontra nele e não fora dele. Vamos analisar quais mais outras obras, mais outras bênçãos espirituais que Jesus conquistou por nós. Paulo diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que é o velho homem? O velho homem é o ser humano sendo controlado e guiado pelo diabo. É quando o homem, de maneira voluntária, vive na iniquidade, é escravo de Satanás, serve ao pecado. É quando ele é escravo das suas concupiscências e paixões. Esse é o velho homem. É aquela pessoa que vive produzindo iniquidade. Esse é o velho homem. Mas note que Paulo diz que Cristo, sabendo isto, que foi, a palavra foi aqui, está conjugada no passado, presente ou futuro? No passado. O texto não diz que o nosso velho homem será ou está sendo crucificado com Cristo. Não. O texto diz que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Ou seja, quando Cristo foi crucificado no Calvário, lá no madeiro, o nosso velho homem foi juntamente crucificado com ele. Ou seja, em Cristo já temos a crucificação do nosso velho homem. Não fora dele, mas nele. Paulo diz: visto, pois, que os filhos têm, esses filhos referem-se aos seres humanos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne
e sangue. Todos nós possuímos a mesma carne, a mesma natureza humana, decaída, pecaminosa. Paulo diz: destes também ele, Cristo, igualmente participou. Com qual objetivo? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e o que mais? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo nos livrou da escravidão do pecado. Isso significa dizer que nele já temos a libertação de todo e qualquer pecado. Mas lembre-se, é em Cristo, não fora dele. Paulo diz mais: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, onde? Em Cristo Jesus. Um outro texto somado a esse, Paulo diz: ele, Cristo, vos deu vida. Essa vida é a vida espiritual. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em Cristo nós temos a morte para o pecado e a vida para Deus. E como mencionei, essa é a vida espiritual, a vida do novo homem, da nova criatura, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo não há condenação, porque ele nunca pecou. Então, em Cristo não existe condenação. O que é que nós temos nele? Só a absolvição. Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna só é encontrada em Cristo Jesus. Ela está nele. Paulo diz mais: mas vós sois dele, ou seja, de Deus, em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Se não estivermos nele, somos de quem? Do diabo. E Paulo continua: o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todas essas coisas se encontram nele e não fora dele. Paulo diz mais: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação pela graça se encontra somente em Cristo Jesus e não fora dele. Paulo diz mais: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz à vitória em Cristo. E por meio de nós, revela em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, onde podemos encontrar a vitória sobre o pecado? Em Cristo. Somente nele, não fora dele. Mais um texto somado a esse pensamento. Palavras de Jesus. Disse-lhes Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Quando Jesus declara assim: quem tem visto a mim, vê o Pai, o que Jesus estava querendo dizer a Filipe? Jesus estava dizendo: olha, o caráter do Pai está sendo revelado na minha vida. Então em Jesus havia o quê? Perfeição de caráter. Então todas essas coisas que nós lemos, eu poderia ler mais textos bíblicos, todas essas obras que Jesus conquistou em nosso favor, todas essas bênçãos espirituais se encontram somente nele. Está tudo nele e não fora dele.
Não iremos encontrar nada disso fora de Cristo, mas somente em Cristo. Agora, se lembram do pensamento inicial que quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, Levi também pagou juntamente com ele, através dele. Então vamos trazer esse pensamento relacionado ao que nós acabamos de ler, em relação às obras que Jesus realizou. Nós vimos que Cristo foi gerado em retidão e justiça, pelo Espírito. Nós também fomos. Cristo crucificou o velho homem. Nós crucificamos com ele. Cristo morreu para o pecado e viveu para Deus. Nós também morremos e vivemos nele. Em Cristo não há condenação. Então, estamos absolvidos nele. Cristo conquistou a vida eterna. Nós conquistamos com ele. Deus tornou Cristo em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós também fomos tornados nele. A justificação pela graça conquistada por Cristo, nós conquistamos com ele. Cristo obteve vitória sobre o pecado. Nós também obtivemos com ele. Ele revelou o caráter do Pai. Nós também revelamos nele. Tudo está nele, tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito nele, e nós fizemos nele porque ele se tornou carne e habitou em nós. Mas tudo isso que Jesus realizou e que nós realizamos juntamente com ele, foi feito sem o nosso consentimento e escolha. Nós aqui nem sequer existíamos. Agora, por que Jesus realizou todas essas coisas em nosso favor? Qual era o objetivo dele? Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Olha o pensamento que a gente analisou no início. Cristo morreu por todos, todos nós morremos nele. Com qual objetivo? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus conquistou todas essas coisas por mim, para que eu já não viva mais para mim mesmo, mas para ele. Todas essas bênçãos espirituais foram conquistadas por mim em meu favor, para que já não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Outro pensamento, Jesus conquistou todas essas coisas por mim, para que todas elas se manifestem em mim. Ele realizou tudo isso por mim, para que tudo seja realizado em mim e através de mim, porém agora com o meu consentimento e minha escolha. Mas nós poderíamos pensar, nós lemos várias bênçãos que Cristo conquistou por nós. E o objetivo dele é nos conceder essas bênçãos, para que possamos desfrutar delas aqui. Para que possamos ser, de fato, homens e mulheres espirituais, novas criaturas em Cristo Jesus. E possamos desfrutar de tudo aquilo que se encontra em Jesus. Mas a gente se pergunta, mas por que eu olho para mim mesmo e não vejo nenhuma dessas coisas acontecendo? Eu tento crucificar o meu eu e não consigo. Eu tento crucificar a minha carne com as suas paixões e concupiscências, mas não consigo. Eu tento me despojar do velho homem e não consigo. Tento me revestir do novo homem e não consigo. Por quê? Tento obter vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Tento buscar a perfeição do caráter, corrigir os meus defeitos, ser amoldado à imagem e semelhança de Cristo, mas não consigo. Por quê? E Jesus nos dá a resposta. Ele diz assim: eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim? A palavra permanecer pode ser traduzida como habitar. É como se Jesus fosse um local aonde nós precisamos entrar e habitar lá, e residir lá, e não sair de lá.
Vejam qual é o resultado de permanecermos em Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Podemos crucificar o nosso eu estando fora de Cristo? Não. Podemos obter vitória sobre as tentações estando fora de Cristo? Não. Podemos obter vitória sobre o pecado estando fora de Cristo? Não. É necessário com que a gente habite nele, que a gente se refugie nele. E ele diz, quando vocês habitarem em mim, eu vou habitar em vocês, e vocês vão dar muito fruto. Porque sem mim, sem a minha presença em vocês, vocês não podem fazer nada. Nenhuma dessas coisas que Jesus conquistou para nós poderá se realizar. Nós ficaremos que nem um homem de Romanos 7, tentando fazer o bem que desejamos e não conseguindo, sendo dominado pelo pecado, sendo escravos de Satanás. E muitos utilizam o homem de Romanos 7 para dizer que era uma pessoa convertida em Cristo. Não tem nada a ver. É só você comparar o homem de Romanos 6 e Romanos 8 com o homem de Romanos 7. Você vai ver que são pessoas totalmente opostas. O homem de Romanos 7 é uma pessoa que vive fora de Cristo. Jesus continua. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem não permanece em Cristo, está fora dele. E vai secar. Ele vai secar espiritualmente. Ele vai definhar. Ele não vai receber a nutrição espiritual que Cristo conquistou para nós. E qual vai ser o resultado final dele? Vai ser lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, para a destruição eterna. E Jesus finaliza o pensamento dizendo assim: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Muitas vezes nós pedimos a Cristo para crucificar o nosso eu, mas a gente percebe que o eu não fica crucificado. Parece até um pouco contraditório, porque Jesus diz assim, olha, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Por que pedimos vitória sobre o pecado e nada acontece? Por que pedimos perfeição de caráter e nada acontece? Jesus, ele começa dizendo assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, é assim que Jesus vem habitar em nós. É por meio da palavra. Então percebam que permanecer em Cristo envolve total submissão à palavra. Total entrega a Ele. Entregar-se sem reservas. Um outro detalhe. Quem aqui já leu o livro Caminho a Cristo, eu acho que é no capítulo 4, ela vai falar sobre o poder da escolha, o poder da vontade. E ela menciona lá no finalzinho do capítulo. Ela começa a questionar, fazer perguntas, que muitas vezes nós fazemos. Por que é que eu tento e não consigo? E ela explica que nós precisamos entender que Deus nos concedeu liberdade de escolha. O Espírito de Profecia menciona que nós não conseguimos renunciar ao eu por nós mesmos. Que nós não conseguimos fazer a entrega da nossa vontade a Cristo por nós mesmos. Por isso que a gente tenta se entregar e não consegue. Mas ela diz assim, mas vocês podeis escolher se entregar a Ele. Vocês podeis escolher renunciar ao eu. O poder para renunciar o eu e entregar nossa vontade a Cristo se encontra onde? Em Jesus. Então, Ele não vai escolher por mim a renúncia do eu. E Ele não vai decidir por mim que eu me entregue a Ele. Mas no momento em que eu me decidir, Cristo me dá o poder e opera o milagre. É Ele que tem que operar o milagre da renúncia do eu. É Ele que tem que operar o milagre da entrega da minha vontade a Ele. É por isso que a gente pede e não recebe. Jesus mesmo falou, relacionado ao Espírito Santo. Aquele que bater, se abrir-se-lhe-á.
aquele que pedir vai receber, quem busca vai encontrar. E ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu não sei se vocês vão saber o ano e a data exata, mas eu imagino que aquela programação que acontece no início do ano, os 10 dias de oração e poder, eu penso que esse evento começou a ser realizado depois que eu fui batizado. Eu fui batizado no ano de 2011. Eu não sei se... Eu imagino que sim. Não sei se já existia essa programação. Mas vocês percebem que são vários anos. O povo se reúne para pedir o quê? O derramamento do Espírito Santo. Recebem? Não. Os discípulos, quando Jesus, após a sua ressurreição, que Cristo aparece para eles, passa cerca de 40 dias com eles, ministrando tudo o que eles já haviam aprendido, novamente ensinando a mensagem da justiça dele, os significados do santuário, e diz que a mente deles começa a se abrir para entender. E Cristo diz assim: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do Altíssimo. Esse era o poder do Espírito Santo, simbolizado pela chuva temporã. E os discípulos só tiveram 10 dias para se prepararem e receber o poder do alto. Eles receberam, quando chegou o dia festivo do Pentecostes, receberam porque estavam preparados. 10 dias, bastou. Mas por que a gente passa anos e não recebe nada? Tem alguma coisa errada aí. A gente pede e não recebe. Veja esse texto bíblico aqui. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Falando sobre o verbo que se fez carne. Ele veio para a sua nação, a nação judaica, e eles não quiseram receber Cristo no trono do seu coração. Quem não recebe Cristo, recebe alguma coisa dele? Não, porque se eu não recebo Cristo, eu estou fora dele. Agora veja o que diz o verso seguinte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não adianta eu clamar a Jesus que me dê o poder do Espírito Santo, se eu me recuso a me entregar a Ele, a habitar nele, a permitir que Ele habite em mim pela fé. Aqueles que permanecem em Cristo recebem Ele no trono do coração e Cristo compartilha com eles tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E Paulo diz: e estais completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Por que é que quando habitamos em Cristo, nós estamos completos nele? Porque todas as bênçãos espirituais que Ele conquistou para nós se encontram nele. E quando habitamos nele, Ele habita em nós e partilha conosco todas essas coisas, e assim não estaremos mais em falta diante de Deus. Mas desfrutaremos na prática, na experiência, de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Paulo diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vocês percebem o pensamento do texto? Recebendo a Cristo, automaticamente viveremos nele todas as bênçãos espirituais que Ele conquistou por cada um de nós. Isaías diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Quem é esse amado? Cristo, o Filho amado. Isaías diz: o meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra. Notem o que Jesus faz, as obras que Ele realiza. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de vinha.
Percebem que é tudo sendo realizado por ele? No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isso é uma referência ao caráter. Vocês percebem que Jesus realizou todas essas obras com o objetivo de que o caráter dele, a justiça dele, tudo aquilo que ele conquistou, se manifestasse em nós? É óbvio que Isaías está falando aqui da nação, do povo de Israel, né? Mas também se aplica a nós. Por que deu uvas bravas se ele esperava que desse uvas boas? Porque eles não quiseram receber Cristo no trono do coração. Eles não quiseram escolher renunciar ao eu e entregar sua vontade totalmente a Jesus. Não quiseram habitar nele, mas permanecer fora dele e tentar por si mesmo conquistar tudo aquilo que Jesus já conquistou. E Isaías finaliza o relato. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem, agora é Deus falando por Isaías, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Novamente eu pergunto, existe alguma coisa que Jesus precisa realizar que ele já não tenha feito por nós? Não. Ele já fez tudo por nós. Então, por que não permitirmos que ele agora realize em nós e através de nós tudo aquilo que ele já conquistou? Como isso será feito? O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você quer ter o seu eu renunciado? Quer ter a sua vontade tomada das garras de Satanás e entregue totalmente a Cristo? Você quer obter vitórias constantes sobre as tentações que Satanás lança sobre você? Você quer manter o domínio sobre as suas tendências e desejos da carne? Você quer obter vitória total sobre o pecado? Você quer alcançar perfeição de caráter? Então, escolha entregar o seu caminho ao Senhor. Confie nele, porque ele realizará todas essas coisas novamente em nós e através de nós. Por isso, irmãos, que está tudo nele. É o que significa tudo nele. Não existe nada que a gente possa alcançar das bênçãos espirituais que Cristo realizou fora dele. Tudo se encontra em Jesus. Então, nós precisamos escolher habitar em Jesus e morar nele, para que ele venha habitar em nós pela fé, por meio da palavra, e viver tudo aquilo que ele conquistou por nós em nossa carne humana pecaminosa. Que o Senhor nos abençoe.